Você sabia que existe um inimigo silencioso que está destruindo vidas cristãs todos os dias sem que percebamos? Que milhões de pessoas estão caindo em armadilhas que começam de forma aparentemente inocente, mas terminam em destruição completa? Que jovens cristãos estão perdendo sua pureza, suas famílias e até mesmo sua fé por causa de algo que cresce dentro do próprio coração? Que famílias inteiras estão sendo despedaçadas por decisões que pareciam pequenas no início, mas se tornaram gigantescos? Monstros devoradores? E se eu te disser que você pode estar alimentando esse inimigo todos os dias sem perceber? Que existe uma diferença crucial entre ser tentado e cair em tentação que poucos cristãos conhecem? Que a forma como você lida com seus desejos hoje pode determinar se você vai prosperar na fé ou naufragar espiritualmente? Que existe uma verdade bíblica que pode te libertar de ciclos viciosos que têm aprisionado sua vida por anos? Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem resistir às tentações enquanto outras caem repetidamente nos mesmos erros? Por que alguns cristãos vivem em vitória constante, enquanto outros vivem em derrota constante? Por que algumas pessoas conseguem dizer não aos seus desejos carnais, enquanto outras são escravas dos próprios impulsos? Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do canal Nos Conectando com Deus. Hoje vamos estudar uma passagem que pode revolucionar completamente sua vida espiritual, que pode te libertar de padrões destrutivos, que pode te ensinar como vencer tentações que têm derrotado você. A pergunta que precisa ser feita é: você tem culpado Deus pelas tentações que enfrenta? Você tem usado suas lutas como desculpa para continuar pecando? Você entende realmente como a tentação funciona e como pode ser vencida segundo a palavra de Deus? O texto que estudaremos hoje vai revelar a verdade sobre tentação que pode mudar sua vida para sempre. Tiago, capítulo 1, versículos 13 ao 15, declara uma verdade que destrói todas as nossas desculpas. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Você percebeu que este texto não apenas explica como a tentação funciona, mas também remove todas as nossas desculpas espirituais? Não podemos mais culpar Deus, outras pessoas, circunstâncias ou o diabo pelos nossos fracassos morais. A responsabilidade é nossa, mas a vitória também pode ser nossa quando entendemos os princípios que Deus ensina aqui. Se este devocional está falando com seu coração e você quer receber mais mensagens que vão transformar sua vida espiritual segundo a palavra de Deus, clique no botão de inscrição agora. Temos muitos outros ensinamentos que vão te ajudar a viver em vitória e santidade que agradam ao Senhor. E me conte nos comentários: existe alguma área de tentação onde você tem lutado constantemente? Você tem culpado outros pelas suas quedas espirituais? A primeira coisa que este texto nos ensina é uma verdade fundamental sobre o caráter de Deus, que muitas pessoas não compreendem corretamente. Quando Tiago declara que Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta, está estabelecendo um princípio absoluto sobre a natureza divina que destrói muitas teologias distorcidas. Deus é absolutamente santo e puro. Não existe nenhuma sombra de maldade nele. Ele não tem desejos pecaminosos, impulsos carnais ou qualquer inclinação para o mal. Por isso mesmo, é impossível para Deus ser tentado, porque tentação pressupõe a existência de desejos que podem ser atraídos pelo mal. Isso significa que quando enfrentamos tentações, não podemos culpar Deus por elas. Não podemos dizer que Deus está testando nossa fé através de tentações pecaminosas. Não podemos usar nossas lutas como evidência de que Deus não nos ama ou não se importa conosco. Muitas pessoas confundem teste com tentação. Deus pode testar nossa fé através de circunstâncias difíceis, mas isso é completamente diferente de nos tentar ao pecado. Teste tem o propósito de fortalecer nossa fé e revelar nossa maturidade espiritual. Tentação tem o propósito de nos levar ao pecado e nos afastar de Deus. Quando Abraão foi chamado para sacrificar Isaque, aquilo foi um teste da fé dele, não uma tentação para cometer um pecado. Quando Jó perdeu tudo que tinha, aquilo foi um teste da sua integridade, não uma tentação para pecar contra Deus. Deus pode permitir testes, mas Ele nunca nos seduz ao pecado. Esta distinção é crucial porque muitas pessoas usam suas dificuldades como desculpa para pecar. Dizem que estão passando por tanto sofrimento que não conseguem resistir às tentações.
Dizem que Deus deveria entender suas fraquezas e perdoar seus pecados porque suas circunstâncias são muito difíceis. Mas o texto é claro. Deus não tenta ninguém ao pecado. Se você está sendo tentado a mentir, roubar, se envolver sexualmente fora do casamento, se vingar de alguém, ser desonesto nos negócios, ou qualquer outro pecado, essa tentação não está vindo de Deus. Ela está vindo de outro lugar que o próprio texto identifica claramente. O versículo 14 revela a verdadeira fonte da tentação. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. A fonte da tentação não é externa, é interna. Não são as circunstâncias, outras pessoas, ou mesmo o diabo que nos fazem pecar. É algo dentro de nós mesmos que nos leva ao pecado. A palavra cobiça, aqui, não se refere apenas a desejos materiais. Refere-se a qualquer desejo desordenado que existe dentro do nosso coração. Pode ser desejo por dinheiro, poder, reconhecimento, prazer sexual, vingança, controle, aprovação ou qualquer outra coisa que desejamos de forma excessiva e pecaminosa. Todo ser humano nasceu com uma natureza pecaminosa que produz desejos desordenados. Mesmo depois de nascer de novo, ainda temos que lidar com essa natureza carnal que produz impulsos contrários à vontade de Deus. O apóstolo Paulo descreveu essa luta em Romanos capítulo 7 quando disse: "O bem que prefiro não faço, mas o mal que não quero, esse pratico." O problema não é ter desejos. Deus nos criou com capacidade de desejar coisas. O problema é quando esses desejos se tornam desordenados, excessivos ou direcionados para coisas que Deus proíbe. Quando nossos desejos se tornam mais importantes que a vontade de Deus, eles se transformam em cobiça pecaminosa. A cobiça funciona como um ímã interno que nos atrai para o pecado. O texto diz que ela atrai e seduz. Isso significa que a cobiça não apenas nos puxa em direção ao pecado, mas também faz o pecado parecer atrativo, desejável, justificável. Quando uma pessoa cobiça dinheiro, ela não apenas quer ter mais dinheiro. Ela começa a ver oportunidades desonestas de ganhar dinheiro como se fossem oportunidades legítimas. A cobiça seduz a mente, fazendo com que ela encontre justificativas para comportamentos que normalmente consideraria errados. Quando uma pessoa cobiça relacionamento sexual fora do casamento, ela não apenas sente atração física, ela começa a encontrar razões pelas quais esse relacionamento seria aceitável. A cobiça seduz o coração, fazendo com que as pessoas minimizem os riscos e maximizem os benefícios percebidos do pecado. Quando uma pessoa cobiça vingança contra alguém que a machucou, ela não apenas quer causar dor àquela pessoa, ela começa a ver sua vingança como justiça, como algo que a pessoa merece, como algo que até mesmo Deus aprovaria. A cobiça seduz a consciência, fazendo com que o pecado pareça virtude. Esta é a natureza perigosa da cobiça. Ela não apenas nos atrai para o pecado, mas também distorce nossa percepção moral, fazendo com que vejamos o pecado como algo bom, necessário ou justificável. Por isso, Jesus ensinou que devemos vigiar e orar para não entrar em tentação. O versículo 15 revela o processo pelo qual a cobiça se transforma em pecado e destruição. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago usa a metáfora de gravidez e nascimento para explicar como pequenos desejos se transformam em grandes destruições. A cobiça concebe quando permitimos que desejos desordenados se estabeleçam em nosso coração e mente. No início, pode parecer apenas um pensamento pequeno, um desejo aparentemente inofensivo, uma fantasia mental que não machuca ninguém. Mas quando alimentamos esses pensamentos em vez de rejeitá-los, eles começam a crescer como um bebê no ventre. Durante o período de gravidez espiritual, a cobiça se fortalece, se desenvolve e se prepara para nascer como pecado concreto. A pessoa começa a planejar como satisfazer aquele desejo, começa a procurar oportunidades, começa a justificar mentalmente por que seria aceitável agir conforme aquele desejo. Muitas pessoas pensam que, enquanto não agirem conforme seus desejos pecaminosos, não estão pecando realmente. Mas Jesus ensinou que o adultério pode acontecer no coração antes de acontecer no corpo. O assassinato pode acontecer no coração através do ódio antes de acontecer fisicamente. A cobiça já é pecado mesmo antes de produzir ações pecaminosas. Quando a cobiça finalmente dá à luz o pecado, significa que a pessoa age conforme seus desejos desordenados. Pode ser uma mentira, um ato de desonestidade, um relacionamento sexual ilícito,
um ato de vingança ou qualquer outro comportamento pecaminoso. O que era apenas desejo interno, agora se tornou realidade externa. Mas o processo não para aí. O texto diz que o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Pecado sempre produz morte de alguma forma. Pode ser morte física, morte de relacionamentos, morte de reputação, morte de oportunidades, morte de paz interior, morte de intimidade com Deus, ou morte espiritual eterna. A pessoa que mente para obter vantagem pode conseguir o que quer no momento, mas mata sua integridade e a confiança que outros têm nela. A pessoa que trai o cônjuge pode experimentar prazer momentâneo, mas mata seu casamento e a estabilidade da família. A pessoa que rouba pode resolver um problema financeiro imediato, mas mata sua paz de consciência e seu relacionamento com Deus. Esta é a tragédia do pecado. Ele promete vida, prazer, satisfação e resolução de problemas, mas sempre entrega morte, dor, vazio e complicações maiores. O diabo é mentiroso desde o princípio, e toda tentação é baseada em mentiras sobre os benefícios do pecado e os custos da obediência. Entender este processo é fundamental para vencer tentações. A vitória não acontece no momento da tentação mais intensa. A vitória acontece muito antes, no momento em que escolhemos não alimentar desejos desordenados em nosso coração e mente. Se você quer vencer a tentação sexual, não espere até estar sozinho com alguém em uma situação comprometedora para decidir resistir. A vitória acontece quando você escolhe não alimentar fantasias sexuais, não consumir conteúdo que desperta desejos desordenados, não se colocar em situações que fortalecem a cobiça. Se você quer vencer a tentação de desonestidade financeira, não espere até estar diante de uma oportunidade de ganhar dinheiro de forma ilícita para decidir resistir. A vitória acontece quando você escolhe não cobiçar riqueza excessiva, não se comparar constantemente com pessoas mais ricas, não alimentar pensamentos de que merece ter mais do que tem. Se você quer vencer a tentação de vingança, não espere até ter oportunidade de causar mal a alguém que o machucou para decidir perdoar. A vitória acontece quando você escolhe não alimentar ressentimento, não ficar ruminando sobre as ofensas que sofreu, não planejar mentalmente formas de fazer justiça com suas próprias mãos. A chave para vencer tentações é atacar a cobiça antes que ela se desenvolva completamente. É rejeitar pensamentos pecaminosos quando ainda são pequenos. É substituir desejos desordenados por desejos santos. É alimentar a mente com a palavra de Deus, em vez de alimentá-la com conteúdo que fortalece impulsos carnais. Paulo ensina em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, que devemos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que temos responsabilidade e capacidade de controlar nossos pensamentos. Não somos vítimas passivas dos nossos desejos. Podemos escolher quais pensamentos vamos alimentar e quais vamos rejeitar. Quando um pensamento pecaminoso entra em sua mente, você tem uma escolha: alimentá-lo ou rejeitá-lo. Se você alimentá-lo através de fantasias mentais, planejamento ou justificativas, ele vai crescer e eventualmente se transformar em ação pecaminosa. Se você rejeitá-lo imediatamente e substituí-lo por pensamentos santos, ele vai perder poder sobre você. Esta é uma batalha que acontece todos os dias na mente de todo cristão. Não é uma batalha que você vai vencer uma vez e nunca mais precisar lutar. É uma batalha constante que requer vigilância, disciplina e dependência do Espírito Santo para ser vencida. Mas a boa notícia é que você pode vencer. Deus não permitiria que você fosse tentado além da sua capacidade de resistir. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Promete que Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Isso significa que toda tentação que você enfrenta pode ser vencida. Não existe tentação impossível de resistir para um cristão que usa os recursos espirituais que Deus providenciou. O problema não é falta de capacidade para vencer. O problema é falta de conhecimento sobre como vencer ou falta de disciplina para aplicar os princípios bíblicos. Uma das ferramentas mais poderosas para vencer tentações é memorizar e meditar na palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 11 declara: Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quando sua mente está cheia da palavra de Deus,
há menos espaço para pensamentos pecaminosos se desenvolverem. Jesus usou a palavra de Deus para vencer as tentações do diabo no deserto. A cada tentação, ele respondeu com "está escrito", seguido de uma citação das Escrituras. Se o próprio Jesus usou a palavra de Deus para vencer tentações, quanto mais nós precisamos usar essa arma espiritual. Outra ferramenta fundamental é a oração. Jesus ensinou seus discípulos a orar: "E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal." Devemos orar pedindo proteção contra tentações e força para resistir quando elas vierem. Devemos orar especificamente sobre áreas onde somos mais vulneráveis. A comunhão com outros cristãos também é essencial para vencer tentações. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, ensina que o cordão de 3 dobras não se rebenta facilmente. Quando você tem relacionamentos próximos com cristãos maduros que podem orar por você, te aconselhar e te ajudar a prestar contas, fica muito mais difícil cair em tentação. Muitas pessoas caem em tentação porque vivem vidas cristãs isoladas. Não têm amigos cristãos verdadeiros que conhecem suas lutas e podem ajudá-las. Não participam ativamente de uma igreja local onde podem receber apoio espiritual. Tentam vencer tentações sozinhas e acabam falhando repetidamente. Fugir de situações tentadoras também é uma estratégia bíblica legítima. Paulo aconselhou Timóteo a fugir das paixões da mocidade. Não há nada de covarde em evitar situações que você sabe que vão despertar desejos desordenados. É sabedoria espiritual reconhecer suas fraquezas e se proteger adequadamente. Se você luta com tentações sexuais, evite lugares, situações ou tipos de entretenimento que despertam esses desejos. Se você luta com tentações financeiras, evite situações onde poderia ser tentado a ser desonesto. Se você luta com tentações de ira, evite situações ou pessoas que costumam provocar sua raiva. Isso não significa viver com medo ou se isolar completamente do mundo. Significa ser sábio sobre suas limitações e tomar precauções adequadas para proteger sua integridade espiritual. É melhor evitar tentação do que tentar resistir a ela quando está no seu ponto mais forte. Desenvolver disciplinas espirituais regulares também fortalece sua capacidade de resistir tentações. Quando você ora regularmente, lê a Bíblia consistentemente, jejua periodicamente e mantém comunhão constante com Deus, sua natureza espiritual fica mais forte que sua natureza carnal. A tentação tem menos poder sobre pessoas que estão espiritualmente fortes. Pessoas que negligenciam sua vida espiritual ficam vulneráveis porque sua natureza carnal não tem oposição adequada. É como deixar o sistema imunológico fraco e depois se expor a vírus perigosos. Também é importante entender que vencer tentações é um processo gradual. Você pode não conseguir vitória completa imediatamente, especialmente se tem lutado com certos pecados por muito tempo. Mas cada vitória pequena constrói momentum para vitórias maiores. Cada vez que você resiste a uma tentação, fica um pouco mais forte para resistir à próxima. Não desista se você falhar algumas vezes. Primeira, João capítulo 1, versículo 9. Promete que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O perdão de Deus está sempre disponível para quem se arrepende sinceramente. Mas não use a graça de Deus como desculpa para continuar pecando deliberadamente. Romanos capítulo 6, versículo 1 pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E a resposta é um enfático: de modo nenhum. A graça de Deus não apenas perdoa nossos pecados, mas também nos capacita a viver em santidade. O propósito da salvação não é apenas nos livrar da punição do pecado, mas também nos livrar do poder do pecado sobre nossa vida. Deus quer que sejamos livres para viver em retidão, não escravos de padrões pecaminosos. Lembre-se de que sua identidade não é definida pelas tentações que você enfrenta, ou mesmo pelos pecados que você comete. Sua identidade é definida pelo que Cristo fez por você na cruz. Você é filho de Deus, co-herdeiro com Cristo, templo do Espírito Santo, nova criatura em Cristo. Às vezes lutamos com culpa e vergonha sobre nossas tentações, achando que cristãos verdadeiros não deveriam enfrentar certas lutas. Mas a Bíblia ensina que até mesmo Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ser tentado não é pecado. Ceder à tentação é que é pecado. O fato de você lutar contra tentações pode, na verdade, ser evidência de que o Espírito Santo está trabalhando em sua vida.
Pessoas que estão espiritualmente mortas não sentem conflito entre seus desejos carnais e a vontade de Deus. O conflito que você sente pode ser sinal de vida espiritual, não de fraqueza espiritual. Finalmente, mantenha sempre em mente o objetivo final da vida cristã: glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Quando você resiste à tentação, está honrando a Deus e experimentando a alegria da obediência. Quando você cede à tentação, está desonrando a Deus e experimentando a tristeza da desobediência. A obediência sempre traz bênção a longo prazo, mesmo quando é difícil no momento. A desobediência sempre traz consequências negativas a longo prazo, mesmo quando parece prazerosa no momento. Deus não dá mandamentos para limitar nossa felicidade, mas para proteger nossa felicidade e nos guiar para o que é verdadeiramente bom. Chegamos ao final desta reflexão sobre tentação e cobiça, mas este pode ser o começo de uma nova era de vitória espiritual em sua vida. Tiago, capítulo 1, versículos 13 ao 15, não são apenas informações teológicas. São princípios práticos que podem transformar completamente sua experiência cristã. Ninguém, ao ser tentado, diga: "Sou tentado por Deus", porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Você tem uma escolha muito clara hoje: continuar alimentando desejos desordenados que levam ao pecado e à morte, ou começar a tomar responsabilidade por seus pensamentos e desejos, aplicando os princípios bíblicos para viver em vitória. Vamos orar juntos. Pai Celestial, reconhecemos que Tu és santo e puro e que nunca nos tentas ao pecado. Perdoa-nos por todas as vezes que culpamos outros, circunstâncias ou até mesmo Ti pelas nossas quedas morais. Reconhecemos que a fonte das nossas tentações está dentro dos nossos próprios corações pecaminosos. Ajuda-nos a tomar responsabilidade pelos nossos pensamentos e desejos. Ensina-nos a vigiar sobre nossos corações com toda diligência. Dá-nos sabedoria para reconhecer quando desejos legítimos estão se transformando em cobiça pecaminosa. Dá-nos força para rejeitar pensamentos pecaminosos antes que se desenvolvam em ações pecaminosas. Enche nossa mente com Tua palavra para que não haja espaço para fantasias destrutivas. Cerca-nos de amigos cristãos maduros que podem nos ajudar a prestar contas e resistir tentações. Protege-nos de situações que sabemos que vão despertar desejos desordenados. Fortalece nossa natureza espiritual através de disciplinas regulares de oração, leitura bíblica e comunhão. Quando falharmos, lembra-nos de que Teu perdão está sempre disponível para quem se arrepende sinceramente. Usa nossas vitórias sobre tentação para Te glorificar e encorajar outros que estão lutando. Que nossa vida seja testemunho do Teu poder transformador. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta mensagem falou com seu coração e você quer receber mais ensinamentos que vão transformar sua vida espiritual, segundo a Palavra de Deus, se inscreva no canal agora mesmo. Temos muitas outras mensagens que vão continuar te equipando para viver em santidade e vitória. Compartilhe este vídeo com pessoas que estão lutando com tentações ou padrões pecaminosos. Pode ser exatamente a palavra que elas precisam para encontrar o caminho da liberdade espiritual. E me conta aqui nos comentários: como você pretende aplicar estes princípios para vencer tentações específicas em sua vida? Que mudança concreta você vai fazer para parar de alimentar cobiça pecaminosa? Sua experiência pode encorajar outros que estão enfrentando lutas similares. Lembre-se, você não é vítima das suas tentações. Você tem poder, através de Cristo, para vencer qualquer tentação que enfrentar. A vitória começa quando você toma responsabilidade pelos seus pensamentos e aplica os princípios que Deus ensina em Sua palavra. Que Deus te dê sabedoria para vigiar sobre seu coração. Que Ele te dê força para resistir à cobiça quando ela tentar te seduzir. Que sua vida seja exemplo de que é possível viver em santidade em meio a um mundo cheio de tentações. Fique na paz de Cristo. Que Deus te abençoe.